Olá, estimados irmãos, em nome do nosso amado Salvador Jesus e com o auxílio do Santo e Bom Espírito, vamos dar continuidade ao estudo dessa terceira lição com o título O Arrependimento. Nessa segunda-feira, o título é Arrependimento Sincero. Eu estou fora de casa em viagens, trabalho e férias e pronto, tenho que gravar hoje sem o equipamento dentro do carro, mas espero que tenha bom som para os irmãos poderem ouvir. Nesse segundo tópico, a pergunta diz: ao perceber o peso de sua própria culpa, que pedido Davi fez? Vamos lembrar que Davi se envolveu com a esposa de Urias, ela ficou grávida, ele tentando esconder a gravidez dela, chamou ele da guerra para casa, mas ele não foi para casa, ficou ali no palácio, não quis ir para casa, ele mandou ele de volta com um recado para o chefe do batalhão, para ele ser morto em guerra, ou seja, assassinou Urias, uma ordem direta para assassiná-lo. E depois achou que estava tudo muito certo, trouxe a Betseba para o palácio e achou que estava tudo bem. E o profeta foi lá e falou: vem cá, você errou. Mostrou para ele através de uma parábola, mostrou para ele o tamanho pecado que ele tinha feito. E então, com esse peso dessa culpa, ele fez um pedido, e o pedido ficou registrado. Ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que era mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Portanto, nós vemos aqui que essa oração de Davi após sua queda vai demonstrar a essência da verdadeira tristeza que ele tinha pelo pecado. O seu arrependimento ele foi sincero, foi profundo, não houve esforço da parte dele para diminuir a sua culpa e nenhum desejo de escapar então aqui das consequências que inspirou a sua prece. Davi aqui enxergou a enormidade da sua transgressão, viu a corrupção da sua alma e assim odiou o seu pecado. Não orou só pelo perdão, mas pela pureza da alma. Ele ansiava pela alegria da santidade, ser restaurada a harmonia e a comunhão de Deus. Devemos lembrar que Davi era o homem segundo o coração de Deus, e ao pecar, esse homem segundo o coração de Deus deixou de ser, ou seja, era um homem pecaminoso, alguém que errou, alguém que adulterou, alguém que cometeu assassinato. Então realmente tinha cometido um crime hediondo, e era impossível ele ser um homem segundo o coração de Deus. Então agora ele estava numa situação realmente olhando para o que ele fez e não foi covarde, ele assumiu e ele falou diante de Deus: eu sei o que eu errei, está diante de mim o meu pecado, eu estou morrendo de vergonha, estou arrependido e realmente, Senhor, tenha misericórdia de mim. Então ele realmente aqui suplicou a Deus a graça e a misericórdia, porque ele sabia o que tinha errado e não tentou acobertar ou tentou dizer os porquês, nada disso, ele só assumiu a culpa do erro. Pergunta B, nós comentamos Caminho ao Cristo, página 24 e 25, após a leitura do texto. Pergunta B, que verdadeiro arrependimento Davi, o que o verdadeiro arrependimento de Davi o levou a buscar? Então, após ele entender o seu erro, falar diante de Deus, né, que tem misericórdia, eu realmente pequei, estou errado, ele ainda fez algo além, um passo a seguir ao arrependimento, que é: cria em mim, Salmo 51, 10 a 13, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei os transgressores os teus caminhos e aos pecadores a ti se converterão. Então aqui ele mostra: Senhor, volta-me aquilo que eu era, cria em mim novamente um coração puro, renova, traz em mim aquele espírito correto, aquela retidão que eu tinha, aquele amor que eu tinha por ti, aquele prazer em fazer a tua vontade. Eu preciso disso de volta. Então não retire de mim o teu espírito, que sem ele eu não consigo direcionamento para as coisas sagradas, para as coisas certas. Então a oração dele aqui foi uma oração realmente para: Senhor, ajuda-me. E não só isso, eu preciso mostrar a todos que eu mudei, que eu me arrependi, que eu sou uma pessoa que realmente errei, mas estou de volta,
para que eles possam também, se errarem, se converterem, ver que há salvação, ver que há caminho de volta para as coisas corretas. É isso que eu pretendo que o Senhor faça comigo. Então, cria em mim, ó Deus, um coração puro e um espírito reto. Foi o pedido dele. Obreiros Evangélicos, página 451 e 452. Cria em mim um coração puro. Isso começa no ponto certo, na própria base do caráter cristão, pois é do coração que procedem as saídas da vida. Se ministros e membros se certificassem de que o próprio coração está em harmonia com Deus, veríamos resultados muito maiores do trabalho realizado. Quanto mais importante e responsável for a sua obra, maior será a necessidade de ter o coração limpo. A graça necessária é fornecida e o poder do Espírito Santo cooperará com todo esforço que for feito nessa direção. Se cada filho de Deus o buscasse com diligência e perseverança, haveria um crescimento muito maior na graça. Os desentendimentos cessariam, os crentes teriam um só coração e uma só mente, a pureza e o amor se espalharia pelas igrejas. Quando contemplamos e somos transformados, quando mais alguém contempla o caráter de Cristo, mais se transforma a sua imagem. Vá a Jesus exatamente como você está, e Ele o receberá e colocará um novo cântico em sua boca, um hino de louvor a Deus. Então nós vemos aqui que muitas vezes nós queremos melhorar para ir a Cristo, melhorar para, às vezes até para ir para a igreja, melhorar até para aparecer no ambiente religioso. Não é nada disso. Primeiro nós temos que o quê? Vá a Cristo como você está. É a única maneira de você conseguir que o Espírito Santo traz para dentro de você a necessidade e a vontade de uma transformação. Então é muito importante. Vá a Jesus exatamente como você está. É o que está escrito aqui na Pena Inspirada. Pergunta C. O que a Bíblia ensina sobre o arrependimento e a entrega total a Cristo? O apóstolo Paulo, sua carta a Romanos, capítulo 2, verso 4, diz: ou despreza as tuas riquezas da tua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Ele coloca aqui uma questão, e realmente temos que analisar isso. A única maneira de nós termos um arrependimento genuíno seria permitindo que o Espírito Santo entre, quando ele bate a porta, permitir e abrir para que ele faça o trabalho dele. É impossível nós nos arrependermos sem a graça de Cristo, sem a presença do Espírito Santo. Se nós conseguíssemos nos arrepender sozinhos, não precisava Jesus ter morrido. Infelizmente, a única maneira que temos acesso a qualquer coisa que nos leva a ser melhores seria através da graça de Cristo. Atos capítulo 3, verso 19, palavra do próprio Jesus. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigérios pela presença do Senhor. Esse foi o convite, esse foi a exortação, essa foi a ordem dada pelo nosso Salvador. Ainda Atos 5:31. Deus com sua destra o levou a príncipe e salvador para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Então temos agora Jesus como nosso Salvador, temos Jesus como nosso intercessor, temos Jesus que está fazendo um trabalho por nós e devemos aproveitar a porta da graça aberta para um arrependimento genuíno, para permitir que o Espírito Santo faça um trabalho em nosso coração. Caminho a Cristo, página 26, diz: assim como não podemos ser perdoados sem Cristo, também não conseguimos nos arrepender sem o seu Espírito que desperta a consciência. Cristo é a fonte de todo o impulso correto. Ele é o único que pode implantar no coração a inimizade contra o pecado. Todo desejo de verdade e pureza e toda convicção de nossa própria pecaminosidade são evidências de que seu Espírito está agindo em nosso coração. Então é muito importante nós lembrarmos da necessidade de ser humildes, porque o Espírito Santo vem e bate a porta. E às vezes ele bate a porta com uma coisa pequena, e nós, acho que não tem problema. E quando o achômetro entra na frente, o Espírito Santo fica sem acesso ao nosso ser. Então não achamos nada. O Espírito Santo bateu a porta, olha esse detalhezinho na indumentária, olha esse detalhezinho na alimentação, olha esse detalhezinho com o horário da igreja, tem que ter atenção, esse detalhezinho com o seu tratamento com sua esposa não está correto, olha a maneira que você trata o teu marido, olha como você está tratando os teus filhos, você não é dono dele, você precisa educá-lo, mas não impor, você não é um sargentão para ele. Filhos, olha a maneira que você está tratando seus pais. A maneira com que você está lidando com ele é transgressão do 5º mandamento. Ou seja, o Espírito Santo está batendo a nossa porta por tudo e mais um pouco.
Cuidado com esses mau hábitos, isso aqui que você está fazendo não é boa ideia. Olha o tempo, você não está remindo bem o tempo. Olha as redes sociais, você tomando muito tempo e a parte sagrada não está, atenção que você não está ali dedicando o necessário às coisas sagradas. Ó, você não estudou a lição ontem, cuidado, abdicar do estudo da lição pode ser perigoso. Então são vários fatores, o Espírito Santo nos bate por pequenas coisas e claro, por transgressões abertas do mandamento, aí está fora de questão. O fato é que se nós resistirmos a essas pequenas batidinhas, elas podem ir ficando silenciadas. E quando elas se silenciam, é o pecado contra o Espírito Santo. Por quê? Por que não há perdão contra o pecado do Espírito Santo? Eu deixo de ouvir, e quando eu deixo de ouvir, não há meio de eu me arrepender mais. E aí é que incorremos no perigo de simplesmente achar que está tudo bem, está tudo normal, está tudo bom, não há problema nenhum. E aí entra no estado farisaico, aquele estado de que o que eu estou fazendo é o suficiente para mim ser salvo. Ou tá tudo bem, tá tudo legal, eu vou à igreja, devolvo o dízimo, como diz a oração daquele fariseu, né? Ou seja, eu faço isso, faço aquilo outro, tô salvo. E não é por aí, gente. Nós estamos constantemente sendo abordados pelo Espírito Santo, porque nós só vamos ficar bom, 100% cristão, e seja o que for, no abrir e fechar de olhos, na transformação que vai ser dada pelo próprio Deus quando nós, na volta de Jesus. Então devemos ter cuidado e devemos ter aquela humildade, a prudência de dar ouvido à voz do Espírito Santo. E isso é que vai nos fazer chegar a um ponto que é um arrependimento genuíno, que é o arrependimento sincero, que é o que esse texto, que esse tópico está a falar para nós hoje. Que Deus nos abençoe e nos ajude, para que possamos olhar para essas lições com carinho, com muito amor, e falar: Senhor, tenha misericórdia de mim e ajuda-me a entender o que o Senhor quer para mim hoje, para que eu possa subir mais um degrauzinho na escada da perfeição. Que o Espírito Santo bata sempre ao meu coração e eu possa ter a humildade de ouvi-lo. Esse é meu sincero desejo para mim e para todos os irmãos nesse dia. Amém.